FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. A dengue é uma doença grave. É uma doença que afeta uma grande parte da população mundial, provavelmente na casa de centenas de milhões de casos anos. E mais, é uma doença que mata. Eu já peguei dengue 2 vezes. Ele acha que não teve a dengue, mas como as meninas vieram colher o sangue aqui na minha casa, depois de algum tempo, aí veio o resultado no papel. Aí constaram que ele teve dengue, mas ele não teve os sintomas que eu tive. Eu nunca tive sintomas de dengue. Nunca me tive essa informação. Eu passei muito mal, olha, que eu não desejo nem pro maior inimigo. Porque eu fiquei 8 dias de cama, eu não conseguia levantar. Até a minha mãe até chorava em cima de mim lá na cama, achava que eu ia morrer. A dengue é uma doença causada por 4 vírus, os vírus da dengue, que são 4 vírus chamados dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Eles são 4 vírus muito próximos, muito parecidos, que causam a mesma doença. O problema da dengue é que esses 4 vírus, eles são próximos o suficiente para causar sintomas muito parecidos e causar alguns efeitos imunológicos importantes, mas não o suficiente para causar imunidade entre eles. Então, é importantíssimo a gente entender qual vírus da dengue está circulando, aonde essa população está sendo exposta, para que a gente possa fazer um planejamento de como atender essas epidemias de uma forma mais eficaz em termos de prevenção de doença grave. A partir de 2013, 2014, nós iniciamos um grande estudo em São José do Rio Preto, que é um estudo epidemiológico, uma corte prospectiva de pessoas que estão expostas à dengue. O que é isso? O que é uma corte prospectiva? É uma população, a gente escolheu uma região especial da cidade, onde a gente tem acompanhado a história da dengue e, consequentemente, zika e chikungunya nessa população. Ou seja, a gente conheceu o que essa população era no começo, como ela já tinha sido exposta a esses vírus no passado, e nos últimos 4 anos a gente tem acompanhado o que tem acontecido ano a ano. Além disso, nós temos coletado mosquitos, basicamente que semanalmente, naquela região. Ou seja, a gente conhece os mosquitos que estão lá, nós conhecemos quantos mosquitos são infectados, quais vírus estão presentes. Então, toda essa abordagem completa, que envolve várias facetas da população, do vírus e dos mosquitos, nos permite uma série de avaliações que nos últimos anos resultaram em diversos trabalhos que contribuíram tanto para o avanço científico-tecnológico, como também uma resposta mais rápida ao município das necessidades da demanda de saúde. Outra questão importante que também nós estamos agora acabando de fazer é que nós também descobrimos que a Zika escapou da população humana e foi capaz de infectar macacos, ou principalmente micos naquela região, possivelmente estabelecendo, ou pelo menos tendo o potencial de estabelecer um ciclo silvestre, o que vai mudar completamente a epidemiologia dessa doença. De fato, as formas fáceis de controlar a dengue, ou teoricamente as formas mais óbvias, não estão disponíveis. Nos últimos 30 anos, nós no Brasil temos tentado erradicar o mosquito sem o menor sucesso. Nós temos hoje uma vacina licenciada, produzida por um laboratório farmacêutico francês, que não apresentou uma eficácia tão boa quanto a gente desejava ou quanto a gente esperava. Existem mais 2 vacinas
em fase de teste. Nós não sabemos ainda a eficácia dela, nós sabemos que é segura, mas a gente tem ainda alguns anos, nós temos ainda alguns anos para que possamos ter o resultado de eficácia. Então, o que a gente tem no momento não é controlar, é minimizar a doença. E nós temos que minimizar como? Diminuindo a quantidade de mosquito, isso é uma coisa que depende de cada cidadão na sua casa, da comunidade como um todo e sua vizinhança. E aí sim, o gestor de saúde tem que estar preparado para minimizar os efeitos da doença nos postos de saúde e nas unidades de emergência. Das 2 vezes que eu peguei, a primeira vez foi muito grave. Era muita dor, era uma dor insuportável no corpo, uma dor de cabeça. Depois, quando acalmou mais as dores, aí veio a coceira, que eu não dormia. Era uma coceira que nada passava. Agora, a segunda vez que eu peguei a dengue, já foi, parece que não foi assim muito brava, não. Depois que eu tive dengue, eu percebi que eu piorei das minhas dores musculares. Tenho mais dores na junta e no estômago também. Fiquei mais sensível do estômago. O quadro clínico de dengue, zika e chikungunya, na maioria das vezes, é indistinguível. Entre os três, a maior semelhança é que eles são transmitidos pelo mesmo mosquito. O Aedes aegypti, um mosquito extremamente presente na nossa população. Porém, nós temos muitas diferenças. Primeiro, o chikungunya é um vírus de uma outra família. Ele normalmente causa doença mais relacionada com artrites. Ele é um vírus completamente exótico, ou seja, quando nós nunca esteve aqui, nossa população não tem defesa contra ele. Então, quando nós tivermos uma epidemia, vai ser uma epidemia de aspecto provavelmente explosiva, com alguns milhares de casos. Já o Zika e a dengue são vírus da mesma família, mas a Zika normalmente, tirando a gestante, não causa problema quase nenhum, enquanto a dengue é uma doença que pode matar. O que aconteceu, o que a Zika causa nas gestantes? Nós percebemos que, ou nós vimos, foi relatado no Nordeste brasileiro, uma verdadeira epidemia de microcefalia. E essa epidemia foi refletida em menor parte no Rio de Janeiro e basicamente não aconteceu no Sudeste brasileiro, ou pelo menos em São Paulo, no interior de São Paulo. Casos esporádicos, sim. O que está muito claro para a gente é, sim, Zika induz microcefalia, mas em que proporção e com quais cofatores nós não conhecemos ainda. Agora, o que é importante é seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Se você está suspeitando de qualquer um dos três, trate como dengue, porque dengue mata e mata rápido. Um dos estudos que nós fizemos nos últimos anos aqui foi entender a dinâmica do vírus da dengue. O que é isso, a dinâmica? A gente sabe que o vírus da dengue tem uma diversidade genética muito grande. Ele tem, dentro de cada subtipo, por exemplo, o dengue 1, você tem diversos genótipos e dentro dos genótipos você tem linhagens. Ou seja, são vírus próximos, mas eles são diferentes. Historicamente, a gente sabe que quando uma linhagem chega numa nova população, ela costuma expulsar a linhagem antiga, que já está lá por anos, e assumir aquele lugar num evento que a gente chama em inglês de clade replacement, ou seja, a disposição de um clado, ou seja, um toma o lugar do outro. Por volta de 2009, 2010 para frente, a gente acompanhou isso acontecendo em São José do Rio Preto. Nós tínhamos um dengue tipo 1 e, de repente, apareceu um outro dengue tipo 1. E nós esperávamos que um substituísse o outro, que é um evento normal. Durante 2 anos, esses dois vírus co-circularam, ou seja, estiveram juntos ao mesmo tempo, até que o original, que já estava aqui, expulsou o novo. E esse não é um fenômeno esperado. Quando a gente percebeu esse fenômeno, nós resolvemos, então, estudar essas duas linhagens. Existem 3 mecanismos que explicam
por que uma linhagem sobrevive em relação à outra. 1, o vírus se replicar melhor na gente. 2, o vírus se replicar melhor no mosquito. 3, não ser nenhuma das duas, mas o vírus escapar de uma resposta imune nossa. Quando a gente foi olhar os 2 vírus que circulavam em São José do Rio Preto, o vírus novo, que chegou depois, ele se multiplicava muito melhor em células humanas, ou em células de macaco, ou em células de mosquito. Ou seja, um vírus que se multiplica muito melhor, ele deveria sobreviver, mas não foi o que ocorreu. Posteriormente, nós olhamos os mosquitos propriamente ditos. Não só em célula, em laboratório, mas em mosquitos. Nós infectamos mosquitos e acompanhamos a biologia do vírus do mosquito e percebemos o quê? De novo, o vírus que veio multiplicava muito melhor. Ou seja, nenhum desses 2 mecanismos explicava por que o vírus foi extinto na nossa população. Então, nós fomos para o terceiro mecanismo, que era a interação com o sistema imune. E nós percebemos que o vírus que entrou na população, ele se multiplicava muito mais agressivamente, mas, consequentemente, induzia uma resposta imune adaptativa muito forte. Já o vírus, que já estava aqui há muito tempo, ele era um vírus que se multiplicava mais lentamente e inibia a ativação de linfócitos B e T, fazendo uma resposta imune mais leve. Resumindo, o que nós tivemos nesses últimos anos foi a oportunidade de estudar essas doenças transmitidas por mosquito, a Aedes, principalmente no caso dengue, zika e chikungunya, numa forma ampla que envolve todos os parâmetros necessários para a gente conhecer essa doença. Eu sou formado em medicina na UFMG, meados da década de 90. A década de 90 foi um momento... Final da década de 80 e começo da década de 90 foi um momento muito importante da história da medicina, que foi a emergência da AIDS. Naquela época, e como eu gosto de dizer nas minhas aulas, né, o Cazuza cantava "Meus heróis morreram de overdose". E, na verdade, a minha geração não. A minha geração, meus heróis morreram de AIDS. Inclusive o Cazuza, Fred Mercury, Renato Russo. Eu acho que isso trouxe um questionamento de trabalhar com virologia. Você tem, às vezes, uma plantinha que tem um pratinho d'água, você não faz uma ideia o estrago que aquele pratinho d'água vai fazer. Tem pessoas que vê a dengue, vê o problema e não fala. Eu falei, você toma conta do teu quintal, mas se o teu vizinho não tomar, você não adianta nada. Eu acho muito bom esse programa de passar nas casas, de se preocuparem. O pessoal do programa veio aqui muitas vezes, não sei nem te contar o número de vezes que eles vieram. A nossa sorte é que nós temos um ótimo no postinho aqui, uns ótimos médicos nossos, maravilhoso mesmo. O nosso postinho aqui é melhor do que um certo hospital. Deram muito atendimento, muito Deu bom. muita atenção para nós. Eu já tive dengue e não desejo dengue para ninguém. Tudo que a gente faz aqui, eu estou numa faculdade de medicina pública, financiado por uma fundação pública, que é a FAPESP. O que a gente tem no final é devolver a essa população um retorno, é tentar minimizar, é tentar entender, é tentar melhorar as condições dessa população que paga essa conta.